Corinthians! Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Biel. No vídeo de hoje estou trazendo pra vocês mais um vídeo aqui no canal do Biel Mari. Queria obviamente começar agradecendo você por todo esse carinho. Antes de falar sobre o jogo, eu vou primeiramente agradecer a todos, porque hoje, no dia 9 de novembro, esse vídeo muito provavelmente não vai sair hoje no dia 9 de novembro, vai estar saindo amanhã no dia 10 de novembro, porque enfim, vou explicar daqui a pouquinho também por quê. Mas primeiramente, obviamente, quero agradecer a vocês, porque nesse dia 9 de novembro faz um ano do primeiro vídeo aqui no canal, sim, um ano do canal do Biel Maria. Queria ter feito um videozinho mais especial, enfim, alguma coisinha mais particular, mas não deu. Estou muito atarefado nesses últimos dias, né, nesses últimos meses de 2025, enfim, coisa de trabalho, coisa principalmente da faculdade, né, um monte de coisa de fazer, de trabalho em grupo, enfim, tem negócio de TCC também, essas coisas, umas coisas terríveis, ai meu Deus do céu. Enfim, queria muito fazer uma coisa legal, mas enfim, eu só tenho a agradecer a todos vocês, meus amigos e minhas amigas, que estão comigo desde o primeiro vídeo. O primeiro vídeo que foi uma vitória sobre o Vitória, lá no Barradão. Aquele jogo, lembra? No ano passado, 2-1, que teve gol do Memphis e tudo mais, de virada, né? Foi um daqueles jogos que o Corinthians fez aquela baita arrancada, enfim. Aquele foi o primeiro vídeo do canal e consegui acompanhar grande parte daquela baita arrancada, né? A primeira derrota do Corinthians que eu vim comentar com vocês foi justamente no Paulistão. E, meu Deus, e apagou a luz da minha luz aqui, rapaziada. Peço perdão a todos, já voltou. Tá com mau contato esse adaptador aqui, infelizmente. Mas enfim, foi a primeira derrota eu cobri somente nesse ano de 2025. Ou seja, toda aquela reta final de 2024 com o time muito bem. Emendou aquelas vitórias seguidas, fugiu do rebaixamento, conseguiu vaga na pré-Libertadores. O time, eu comentei quase todas as vitórias, né? Se não me engano, foram só duas ali que acabei não fazendo vídeo, infelizmente. Mas todas as outras estive aqui. Foi um bom momento ali que o canal surgiu, enfim, aproveitou o ótimo momento do Corinthians, pegava bastante, viu? Agora não pega mais tantas views, infelizmente, mas em compensação já passamos a marca, né? A grande meta que era esse ano chegar em pelo menos 500 mil inscritos, 500 mil, ó, quem me desse fosse 500 mil, mas enfim, 500 inscritos, já estamos aí com 533, se não me engano, 534, enfim. Obviamente, continuem se inscrevendo, continuem deixando like, comentário, compartilhe com seus amigos, porque, enfim, preciso muito disso, gosto muito do apoio de vocês, gosto sempre quando a gente troca aquela ideia nos comentários, né? Seja numa vitória, seja no empate, seja numa derrota como hoje, de novo. Mas, enfim, é sempre muito legal que quase 70 vídeos nesse... Meu Deus, tá difícil hoje, rapaziada, minha luz. Perdão, mil perdões, meus amigos. Eu vou até deixar um pouquinho mais pra trás pra eu parar de esbarrar, enfim. Acho que agora deu uma arrumadinha, né? Mais ou menos, né? Meio fraca ainda, mas enfim, vai melhorando durante o vídeo. Enfim, esse adaptador está terrível. Perdão, meus amigos. Enfim, então só queria agradecer mesmo, um ano aí, mais de 500 inscritos, quase 70 vídeos, e quem sabe aí no ano que vem já chega em 1000 inscritos, quem sabe. Enfim, tô vendo caminhos para melhorar ainda mais a produção dos vídeos aqui, quem sabe voltar a fazer live, né? Quem não sabe, teve uma live aqui no canal mais ou menos, porque meu notebook infelizmente não aguenta, rapaziada, não aguenta rodar muitas horas de live, né? 10 minutos o bagulho já vai quase pro cacete. Imagina umas 2, 3 horas de live aí, jogando, conversando, falando qualquer besteira. Enfim, é muito complicado, muito difícil o negócio, demora pra carregar, enfim. Ano que vem prometo grandes mudanças obviamente para melhor aqui pro canal, mas muito obrigado você que me acompanhou nesse primeiro ano, a gente acompanhou muita coisa legal, teve o título do Paulistão, é bem verdade, infelizmente tivemos uns jogos bem chatos, bem complicados, enfim, não dá muita view os vídeos, não dá muitos likes, mas tem uma galera que tá sempre lá me ajudando, sempre tá lá me apoiando, ajudando na divulgação, enfim, tudo mais, um agradecimento especial para os que todos... para todos aqueles que estão aqui em todos os vídeos, nos comentários, enfim, um abraço e um beijo muito apertado, muito carinhoso para todos vocês no geral, mas obviamente para essa galera que está sempre aqui comigo. E obviamente agora vamos falar do vídeo, né? Do vídeo não, né? Do jogo, né, rapaziada? Eu vou explicar para vocês por que hoje o vídeo vai ser um pouco mais rápido, enfim, porque hoje eu não vi o jogo de casa, eu até acompanhei bastante do jogo, não consegui fazer minhas anotações habituais para dar as notas, então não teremos notas novamente, mas eu vi o jogo quase ali na íntegra, mas porque eu estava na festa da filha de uma amiga do meu pai lá do trabalho, então a gente ficou a tarde toda lá, chegamos agora de pouco aqui em casa, enfim,
Ainda vou ter que editar esse vídeo, então por conta disso eu acho muito complicado que ele saia hoje. Muito provavelmente vai sair amanhã pela manhã mesmo, porque ainda tem algumas coisas da faculdade para editar também. Então, realmente meio complicado, meus amigos. Mas enfim, vi o jogo o suficiente para falar aqui para vocês que é isso aí, né, gente? É isso aí. Eu acho que eles deram a iludida final nessa última sequência aí que ficou, que ganhou acho que uns 3 jogos, né? Ganhou ali do Vitória, ganhou do Atlético Mineiro, ganhou do Grêmio, mas agora já perderam 2 seguidas, já tá lá em 13º de novo. Não vai ser rebaixado, não vai cair, obviamente, mas também não vai brigar por Libertadores, né? Não vai nem chegar ali entre os 8. Eu acho que esse time termina lá pra 11º, que vamos falar a verdade, que desde o começo do campeonato tava mais que bom pra eles, né? Vamos falar a verdade, tava mais que bom. E é torcer pela sorte na Copa do Brasil. Por que eu falo sorte? Porque, cara, tem que, obviamente, jogar bem pra começar, mas mesmo jogando bem, a gente tem que tomar cuidado, porque, obviamente, o Cruzeiro é um time muito competente. Hoje não ganhou, nessa rodada não ganhou, não conseguiu ganhar do Fluminense em casa, mas, no geral, é um time que, obviamente, nessa temporada, joga mais que o Corinthians. Tem resultados mais convincentes, mais contundentes, enfim. Os times que passaram por alguns altos e baixos, mas no Brasileirão não se discute, né? O Cruzeiro é terceiro, já tá na Libertadores direto na fase de grupos, muito provavelmente, enquanto o Corinthians a gente acha complicado chegar na Libertadores, seja fase de grupos, seja pré-Libertadores, enfim. Porque pré-Libertadores agora, sinceramente, já larguei já. Acho que se o pessoal conseguir terminar ali numa zona de Sul-Americana, e olha que eu nem falo porque eu gosto de Sul-Americana, né? Vocês bem sabem que eu não aguento mais jogar Sul-Americana, esse campeonato maldito, que só tem time ruim, péssimo, e que mesmo assim o Corinthians faz o favor de não ganhar e perder para os piores times possíveis. Então, é um campeonato que se o time jogasse minimamente bem, organizado, ganhava. Mas os caras se recusam a fazer isso, né? Então é complicado. Então, mais um campeonato que a gente passa raiva nessa porcaria. Por mim, né, dane-se ali Sul-Americano, é Libertadores ou nada, entendeu? Mas obviamente que pro mínimo do planejamento de um time que já é completamente ferrado em dívida, você tem que ter essa competição pra jogar, porque nem que você ganhe, sei lá, de 0-0 do Deportivo La Caceta, do Peru, lá no Peru, você ganha, sei lá, alguns troquinhos de, sei lá, uns 200 mil dólares, que pro futebol brasileiro, pro Corinthians, pra pagar salário de jogador, pra pagar dívida, é porcaria nenhuma, né? Mas é melhor você ter esses 200 mil dólares do que você não ter nada, né? Com certeza, né? Já tem alguma chance aí de aumentar o pagamento, de conseguir, quem sabe, pagar o salário do mês, uma parte do salário do mês de não sei quem, pagar a dívida com não sei quem, enfim. Então, pelo menos termine e garanta essa vaga na fase de grupos da Sul-Americana. Pelo menos isso, eu acho que isso eles conseguem. E se não conseguir também, aí tem mais aqui todo mundo tomar dentro da orelha também. Vai ter que se lascar. Mas, enfim, pré-Libertadores pro Campeonato Brasileiro hoje. Pra quem ainda acreditava, acho que já pode deixar de acreditar. E na Copa do Brasil é mata-mata, né, gente? É Copa, o próprio nome já diz. Tem tudo pra dar certo. Se o time conseguir encaixar ali 4 ótimos jogos em sequência, né? Como já fez nessa Copa do Brasil, 2 jogos excelentes contra o Palmeiras, principalmente o segundo jogo das oitavas, né? O jogo lá na casa deles. Contra o Atlético Paranaense também jogou bem, principalmente o jogo em casa, enfim. Na Copa do Brasil parece que esse time consegue se encontrar, né? Consegue jogar bem. Os jogadores conseguem performar tanto taticamente quanto tecnicamente, também tem muita garra, enfim, muita vontade. Então que seja assim nesses 2 jogos contra o Cruzeiro e depois, se conseguir a classificação, tomara que consiga, na final, que seja outros 2 jogos excelentes pra gente ser campeão, levantar uma taça importante, ganhar dinheiro pra caramba. E obviamente jogar a Libertadores direto na fase de grupos, né? Tomara que isso aconteça. Mas no Brasileirão, acho que dessas 2 derrotas para Bragantino, com todo respeito ao Bragantino, que teve toda aquela questão da arbitragem que eu falei no último vídeo, né? Que aí não dava para naquele jogo não dava muito para culpar o Dorival Júnior, os jogadores, porque de fato, apesar de ter algum erros deles, não foi o principal causador da derrota do Corinthians, não foi isso que desestabilizou o time. Já hoje, acho que obviamente a arbitragem não tem nada a ver com nada. O gol que o Corinthians fez foi bem anulado, querendo ou não, estava impedido ali, se não me engano, o Breno Mindon na jogada. Mas aí é 1000% na conta do Dorival Júnior, 1000% na conta dos jogadores, vulgo Yuri Alberto e André Ramalho, que são 2 jogadores que vocês sabem que eu não aguento mais. Principalmente o André Ramalho, que se jogou bem em algum momento, foi muito mais por conta de delírio coletivo do que de fato uma boa atuação. Acho que se contar de boa atuação mesmo no Corinthians, ele deve ter, sei lá, no máximo umas 5, e olha que ele já deve ter quase 100 jogos com a camisa do Corinthians, pra você ver, pra você ter uma ideia de como esse cidadão é
horroroso tecnicamente, é um cara que não pode ser titular do time, mas segundo o Dorival Júnior, que hoje errou pra caramba, e aqui vocês sabem que eu já falei pra vocês já há muito tempo que eu não vou defender o Dorival Júnior, mas também não vou pedir ele fora. Hoje, obviamente, não vou pedir fora do Dorival, tem que mandar embora, porque hoje fazer isso é de uma burrice tremenda. Se terminar ali em 11º do Brasileirão, jogando mais ou menos assim, e na Copa do Brasil, infelizmente, não foi campeão, cair até de uma forma meio chata, meio patética, aí tudo bem, pode mandar embora. Mas agora não existe isso de mandar embora e tá certo, inclusive. Tem que deixar ele lá trabalhando, porque eu ainda acho que ele ainda tem mais qualidades do que defeitos no trabalho do Corinthians, por incrível que pareça. Mas hoje, obviamente, eu acho que dá pra acreditar em 95% da derrota na conta dele, gente. Porque ele escalou o André Ramalho, que é um jogador que a gente sabe que é tenebroso, que é horrível. Que é um jogador que compromete todo o jogo. Toda vez que ele entra, a gente sabe que vai tomar um gol. Quando não toma é algo muito raro, é muito por conta, às vezes, da ineficiência do adversário, né? Do adversário ser fraco tecnicamente. Nesses últimos jogos, né, antes da lesão, com a dupla com o Gustavo Henrique, ele até estava se acertando um pouquinho, mas a gente sabe que é um jogador que a gente não pode confiar. É um jogador que uma hora ou outra vai fazer alguma cagada, vai entregar um gol, vai perder um gol, vai fazer um pênalti, enfim. Vai fazer alguma coisa de errado e vai complicar a gente, ainda mais voltando de lesão, que ele não jogava sei lá quanto tempo, vai fazer uns 2 meses, eu acho que ele não jogava de titular mesmo. Nem nas últimas 2 ou 3 partidas que depois que ele voltou da lesão ali, ele de fato entrou em campo, né, para ganhar alguns minutos. Ele estava sempre no banco, então eu não entendi de fato por que o Dorival Júnior começou com ele de titular. Ele até contou uma história ali na coletiva dele que não, antes de se machucar, o André Ramalho era titular. Então não faz sentido tirar ele do time e não voltar, não sei o que de hierarquia, não sei o que ele é líder do elenco. Aí você vê como o Corinthians está na merda, né? Quando um jogador como o André Ramalho é um cara que é um líder no elenco, você vê que a gente tá completamente lascado. É um time que não vai conseguir ganhar porra nenhuma mesmo, né? Não vai ganhar de ninguém, porque é inacreditável um jogador ruim desse. Zagueiro fraco, gente, zagueiro fraco. Zagueiro que tem dó de marcar atacante, zagueiro que tem medo de dar jogo de corpo em atacante. Não existe um cara desse ser líder de um elenco. Esse cara tinha que ser líder, então, do elenco do futebol da igreja de domingo. Que lá os caras não podem dar falta, não pode xingar, enfim. Aí é monstro, aí ele é bola de ouro todo ano, pra todo sempre. Mas no futebol não tem como esse cara fazer isso, cara. Ainda mais com o Tchoka, que vinha jogando bem. Teve alguns erros ali ou outro do Tchoka nesses últimos jogos. Até teve, mas, pô, é um cara que tava numa crescente. É um cara que, querendo ou não, é da base. É até um jogador que se desempenhando bem, chamando a atenção. É um ativo pro clube. Quem que vai querer comprar o André Ramalho com 30 e poucos anos? Acho que é até difícil a gente achar um clube, sei lá, na Mongólia que pague R$ 10 nele. Então, cara, não faz sentido isso que o Dorival Júnior falou. Até porque o Tchoka, quando o jogo entrou, tava jogando bem, tava correspondendo. Ou seja, ele era o titular ali, tinha que deixar ele de titular ali. E o André Ramalho, nas outras oportunidades que teve, como por exemplo entrar no esquema com 3 zagueiros mesmo, né? O Dorival não colocou ele, colocava o Angileri ali pra jogar pela esquerda. Ou seja, não fazia nada muito sentido, né? O André Ramalho voltar de titular, e obviamente que ele voltou de titular. E o gol que o Corinthians tomou é muito na conta dele também, porque ele não tava marcando ninguém. Ali no lance do gol do contra-ataque do Ceará, ele tava marcando o Gustavo Henrique, que já tava acompanhando o Pedro Henrique, que tava correndo ali pelo lado do campo, velho. Não faz sentido nenhum. E o cara totalmente livre nas costas dele fez o gol. Quando ele viu que o cara era dele, já fudeu, né? Já tinha tomado o gol e aí já perdemos o jogo. E também pouco tempo antes, né, desse lance aí do gol do Ceará, teve ali uma jogada que ele meio debaixo do gol, sei lá o que aconteceu, ele não conseguiu finalizar. Não conseguiu fazer o gol pro Corinthians, que ia mudar muito a partida, ia ajudar muito a gente a fazer 1x0, né? O time que já tinha feito 1x0, mas teve o gol anulado, infelizmente. Mas ali, depois do gol anulado, aí parece que, sei lá, se o Corinthians sentiu, ou se os caras acharam novamente que dava pra ganhar em qualquer momento do jogo. Teve alguns momentos desse jogo que parecia que os caras estavam meio nessa, né? Tava tentando, muito passinho de letra, muito toque de calcanhar, enfim. Até concordo que o time tava no jogo, não fez uma partida péssima no primeiro tempo, por exemplo. Acho que no primeiro tempo ele foi uma nota 6. No segundo tempo, sim, realmente. Aí foi nota 1, nota 2, porque de fato foi tenebroso o que o Corinthians fez na segunda etapa, quando mais precisava jogar bem, né? Pra buscar um empate, quem sabe uma virada. Mas aí não aconteceu. E obviamente entra muito por conta
Dorival Júnior que demorou para tirar Memphis e Uri Alberto, porque o Uri Alberto nem saiu, se não me engano, né? Acho que ele ficou em campo até o final. É um jogador que gerou o contra-ataque do gol do Ceará, um cara que numa primeira chance que teve de finalização, parece que tava com chuteira com rodinho, o cara escorregou simplesmente do nada, enfim, o cara que joga no gramado, né, o Neoquímica Arena, vai fazer 4 anos e ainda não sabe as áreas que é mais irrigado, que não sabe que escorrega, não usa a chuteira, enfim, é meio complicado, velho. Com essas coisas que acontecem, fico meio aborrecido mesmo. Então, cara, é inacreditável que ele gerou esse contra-ataque. É um jogador que também já tá de saco cheio. Chegou nesse período da temporada, mais uma vez que aconteceu, que a gente ficou de saco cheio do Yuri Alberto, cara. Não tem mais o que defender ele. Infelizmente, hoje ele é reserva. Eu nem sei se ele agrega tanto assim, modelo de jogada da equipe, de velocidade, aquele dele seu escape, de puxar a marcação, de um cara que atropela na correria. Enfim, é um cara que não sei se agrega, não sei se vale a pena manter ele titular por causa disso. É um cara que não agrega muito nesse quesito. Em outros quesitos, sem ser nesse, mesmo nesse que dizem, né, que ele é tão bom assim, ele tá bem. Então complica muito. Hoje o Memphis Depay também não queria jogar mais nada com nada. Hoje o Galo também é brincadeira. Cara, eu vou falar do Galo daqui a pouquinho. Mas também não jogou nada. Hoje os melhores em campo, cara, ter sido o Dieguinho e o Maicon, né? Com todo respeito aos atletas, né? Até acho que o Maicon é criticado até em excesso. E o Dieguinho, acho que no primeiro tempo fez um primeiro tempo bem fraquinho. Mas no segundo ele até conseguiu criar boas oportunidades, né? Gostei que o Dorival começou com ele de titular. Mas assim, fora isso, o time muito fraco, né? Os dois laterais muito fracos, faltou muito apoio. O Bidu também tá no mundo da lua. O Gustavo Henrique, ele foi o cara que trouxe mais perigo pro gol do Ceará na partida inteira. Enfim, o Bidon meio sumido do jogo, poderia ter aparecido muito mais, enfim. Obviamente não vou falar do Felipe Long, porque ele não tem nem culpa no gol, né? Vamos, com todo respeito ao jogador. Ele nem precisou trabalhar hoje. Acho que ele fez 2 defesas que também foi mais chute do jogador do Ceará em cima dele que de fato uma defesa. Ele fez uma boa defesa no primeiro tempo. Então, realmente, o Felipe Longo não tem o que criticar hoje, né? O gol que ele tomou não é culpa dele, de jeito nenhum. Então, é isso. Mas aí, nas substituições, aí entrou o Guinegão, que é legal. Guinegão, é nóis. Mas aí entrou o Romero, o Thales Magno. Gente, o que o Romero e o Thales Magno ainda faz entrando no Corinthians dia 9 de novembro de 2025? Os dois caras não vão continuar no Corinthians no ano que vem. Não adianta. Nem que o Romero ou o Thales Magno resolva fazer agora gol todo o jogo, dar uma assistência todo o jogo. O Corinthians ganha todos os jogos até o final do ano, inclusive os que faltam na semifinal, e seja campeão. Não existe isso. Os dois vão sair, gente. Os dois vão sair porque o desempenho deles nesse segundo semestre, principalmente, é pífio, é patético. Uma coisa que irrita, uma coisa chata, uma coisa péssima. E é um jogador que a gente esperava que nunca mais fosse, né? Fosse ver em campo, né? Principalmente o Thales Magno. Né? Tudo bem que eu entendo que o Vitinho tá voltando agora de lesão, talvez para a próxima partida contra o São Paulo ele esteja relacionado. Mas assim, olha que eu também não sou fã do Kaique, por exemplo. Mas como eu disse, assim como foi no caso do Choca, põe o Kaique porque é um cara que, querendo ou não, se ele faz ali 5 jogos bons, como o Guinegão fez vários jogos bons, fez vários gols, num tempinho atrás aí, já vem um monte de time, fica de olho, já às vezes pode vender o cara aí por alguns milhões de euros, aí já ajuda as despesas do clube, né? Eu sei que a gente mal sabe pra onde vai o dinheiro, mal paga as contas, né? Mais aumenta do que diminui, mesmo com dinheiro, seja de patrocínio, seja de venda de jogador e tudo mais. Mas ele já é um cara que agrega, né? Agora, quem que vai querer comprar o Romero? Muito pelo contrário, ele vai sair de graça, né? Porque o Corinthians não vai renovar o contrato dele. E o Thales Magno é um cara que tá emprestado que também não vai ficar, porque o segundo semestre dele é uma coisa horrorosa. Então não faz sentido nenhum, né, as mudanças do Dorival Júnior, afinal de contas. É pra ter colocado o Kaique, sei lá, chama qualquer outro garoto da base, se não me engano tem o Guilherme Amorim, né, o Guilherme Amorim que tava treinando com os profissionais, é um bom jogador, muito bom jogador, enfim, poderia estar entrando em campo agora, ganhar os minutinhos, assim como o Dieguinho ganha, assim como o Guinegão ganhou e correspondeu. Enfim, é uma cagada atrás da outra. O Dorival Júnior hoje foi péssimo, hoje é nota 0 pro Dorival Júnior, assim como também é nota 0 pro André Ramalho e também pro Yuri Alberto. Isso eu lembrei de cabeça, esses aí foram nota 0 pra eles, enquanto, cara, o melhor em campo, que eu acho que o que eu achei mais regular hoje, não é nem que ele foi o melhor em campo, mas o que foi mais regular é o Maicon. Querendo ou não, o Maicon aí vai ser o melhor em campo, rapaziada, porque, como eu disse, ele nem fez uma partida maravilhosa, espetacular, de encher os olhos, meu Deus, o Maicon é craque, é gênio, hoje ele fez de tudo, deu assistência, chutou, o goleiro defendeu tudo, colocou 3 caras na cara do gol e eles acabaram desperdiçando as oportunidades. Não teve nem isso, mas é o cara que conseguiu jogar bem, regularmente bem. No jogo de hoje, regularmente bem.
Ele foi o único cara que, sei lá, conseguiu uma nota 6, por exemplo, porque todos os outros foram de 6 para baixo. E só para finalizar o vídeo, né, porque tá chegando na volta aí dos 20 minutos mais ou menos, já falei bastante, não vai ter nem notas, por exemplo, eu tenho que fazer algumas coisas ainda depois daqui. Só quero comentar do Rodrigo Garro, que no último lance do jogo, faltando o quê? 30 segundos para acabar o jogo, o Corinthians já tinha perdido o jogo praticamente, e até uma última faltinha que obviamente não deu em nada, assim como quase todos os lances do Corinthians no jogo, essas bolas aéreas. Ele consegue a falta, tudo bem, mas aí, cara, como eu disse, faltando 30 segundos pro jogo acabar. Ele tá com 2 cartões amarelos, pendurado. O próximo jogo é em casa, contra o rival, que é contra o São Paulo. Um jogo que a gente precisa ganhar, porque a gente simplesmente não consegue mais ganhar dos caras, principalmente em casa. E é um time que tem jogadores chatos, é um time que tá jogando com mais vontade que o Corinthians em todos os clássicos. E você toma um cartão amarelo daquele de burrice, de burro, de tonto, de trouxa, de tudo. Não existe. E aí o grande Xerec da Fiel, um abraço pro Xerec da Fiel, trouxe informações que esse vai ser o 6º clássico, o próximo clássico, né, depois da data FIFA, vai ser o 6º clássico que o Garro vai disputar, que o Corinthians vai jogar contra o São Paulo, que o Garro está no elenco do Corinthians, e ele participou de 2. De 6 jogos que teve desde que ele chegou, ele participou de 2. E os 2 foram fora de casa. Se não me engano, um foi contra... acho que, não sei, agora eu não lembro se os 2 foram no Morumbi ou se um foi no Morumbi e o outro foi em Brasília, porque se não me engano, ano passado teve um jogo em Brasília entre São Paulo e Corinthians. E... agora eu não lembro se ele jogou esse jogo ou não, mas enfim, um com certeza foi no Morumbi, o outro eu não me lembro se foi no Morumbi também ou se foi em Brasília, por exemplo. E que ele só jogou 2 e, cara, não entendo, velho. E vai pro terceiro desses 4 que ele não jogou, que ele tá suspenso. O segundo ou terceiro, agora não lembro. Mas enfim, que ele tá suspenso. Ou seja, de novo isso, de novo. Os outros, ele não tava regularizado. Ok, aí não é culpa dele, de jeito nenhum. O outro ele tava lesionado. É uma questão de condicionamento físico dele. Não estou falando que ele tem culpa. Mas, não sei, né? Dava pra tratar melhor isso, principalmente visando que era um jogo contra o São Paulo em casa, por exemplo. E agora o jogo em casa contra o São Paulo e de novo ele toma um cartão amarelo de trouxa, velho. Pelo amor de Deus, velho. Parece que ele tá pipocando, parece que ele tem medo de jogar contra o São Paulo. Porque toda vez isso, 6 jogos desde que ele chegou, ele jogou 2. E era jogo em casa agora, ele sabia que tava pendurado, ele vai caçar confusão com o cara. O juiz já tinha marcado a falta, o cara já tinha aceitado a falta, ia tomar o cartão amarelo porque ele parou um contra-ataque e o Garro foi lá empurrar ele, discutir com o cara só pra tomar um cartão amarelo, faltando 30 segundos pro jogo acabar com um jogo que o Corinthians já tinha perdido praticamente. É inacreditável, velho. Esse lance foi inacreditável. Esse foi o único lance no jogo que me irritou. O único lance no jogo que me irritou foi esse. O que eu fiquei puto, vai falar, não, tá de sacanagem. Aí o jogador faz de sacanagem, aí faz pra irritar. Ele fez pra irritar. Fez pra irritar e conseguiu irritar. E olha que como eu disse, eu tava na festa, né? Tava de boa, teve bolo, teve salgadinho, rapaziada. Teve um churrasquinho, tava incrível, tava muito bom mesmo. Tava foda. Muito bom, muito bom. Mas e ele conseguiu me irritar. Eu tava na festa de boa, ele conseguiu me irritar, gente. Com esse lance. Esse argentino que pipocou. Pipocou, velho. Ficou com medo de jogar contra o São Paulo, tomou esse cartão amarelo aí porque quis. Por que quis? Porque não tinha outra justificativa. Depois ele até ficou puto. Porque o juiz, não, o juiz que mentira. Mas, cara, deixa de ser burro, velho. Tá no Brasil tem 2 anos e ainda não descobriu que a arbitragem aqui é assim, estando ele errado ou não. E nesse caso eu até acho que ele tava errado. Não foi nem birra do juiz, foi uma coisa que ele foi burro e fez. É inacreditável, né, gente? Quando a gente acha que só perder vai irritar a gente ou deixar a gente puto, triste, acontece uma coisa dessa no último lance do jogo pra gente ficar pensando na semana, no próximo jogo, quem sabe, a gente não sabe, não garanta que o Corinthians vai ganhar do São Paulo, por exemplo. Os caras não conseguem mais correr contra o São Paulo, não dá mais a vida, principalmente dentro de casa, eu até acredito que pelo menos eles busquem um empate aí, no mínimo eu quero empatar com o São Paulo, gente. Não tem como perder pra esses caras, com todo respeito, porque não conseguem ganhar mais. Mas no Morumbi os caras nem gostam de correr mais, eles já entram falando, aí rapaziada, hoje a gente vai vir aqui e vai perder pro São Paulo, é isso. Quero ver vocês correndo em casa, pelo menos. Eu quero ver se vocês vão correr. Tem que conseguir correr pra pelo menos empatar. No mínimo empate. E olha que empate já vai estar uma merda que tem que ganhar desses caras, porque faz tempo que não ganha. E é isso. E é isso, meus amigos. Vídeo se encerrando. Quero agradecer a todos pelo carinho, pela audiência, pela presença. Como eu disse, é meio que um especial de um ano esse vídeo aqui, né? Infelizmente. Queria muito aqui falar de uma vitória do Corinthians, fazer um vídeo mais leve e tudo mais. Mas não vai dar, né, meus amigos? Perderam. E como eu bem disse, aquela sequência de 3 jogos foi para se afastar de vez de qualquer risco de rebaixamento, coisa não vai cair, é óbvio que não vai cair.
Mas também não vai chegar na Libertadores ali no G7, né? O famoso G7. Não vai chegar. Desistam. Pode desapegar dessa ideia, meus amigos. E vamos tentar chegar pela Copa do Brasil, né? É o caminho que resta. Que pelo menos no brasileiro eles terminem, sei lá, em 11º, que aí dá vaga na Sul-Americana, né? Que é uma competição a mais para juntar renda. Porque é isso que a gente precisa nesse momento, né? É renda, é dinheiro, é cash. Porque de qualidade de futebol jogado e sabendo que eu vou passar mais raiva, eu tenho certeza que a Sul-Americana é péssima nesse quesito. É isso, meus amigos. Um beijo, um abraço a todos. A gente se vê no próximo jogo contra o São Paulo. Vou tentar fazer um videozinho aí, quem sabe, falando de data FIFA. Não sei, vamos ver. Não garanto, porque, como eu disse, estou meio atarefado aí com coisas da faculdade e também do estágio. Mas se der, teremos vídeo falando de data FIFA, nessa data FIFA, obviamente. Mas se não tiver, vai ter com certeza no jogo contra o São Paulo na volta do Brasileirão, lá no dia 20, se não me engano. Tá bom, meus queridos? Um beijo, um abraço a todos, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!